O novo Superman do James Gunn parece doce, calmo e muito gentil com os humanos, mas tem algo de muito errado com ele emocionalmente. E se eu te disser que esse Superman pode ser o início da versão Injustice dos cinemas? Mas antes de dar continuidade ao vídeo, eu já quero pedir o seu like, o seu joinha, para ajudar o canal a continuar trazendo vídeos como esse. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de vídeos, eu peço também que você se inscreva no canal, porque aqui no canal eu posto vídeos de análises, teorias de séries, de animes e de filmes. Agora vamos pro vídeo. Nos primeiros atos do filme, o Superman age demonstrando compaixão e equilíbrio emocional. Mas bastou o Lex sequestrar o Krypton que ele começou a se desestabilizar emocionalmente. E a fúria nos olhos dele não é normal para um Superman que tem 30 anos e que já atua como Superman há 3 anos. E tem mais. Quando os jornais lançaram o áudio que veio com ele na nave dele, que os seus pais biológicos, seus pais kryptonianos, mandaram para ele ouvir quando ele crescesse, dizendo que ele deveria governar esse povo e não viver pacificamente com os terráqueos, o povo que está ao redor dele, que estão ali aclamando ele, começam a se afastar dele, começam a o rejeitar, com medo e também com indignação por terem sido traídos por ele durante esses 3 anos no qual ele estava ajudando eles e no qual ele estava os salvando, mas com o intuito de mais tarde os governar. Então aqui a câmera foca novamente no rosto dele e mostra que ele está perturbado, ele está com um olhar de indignação com o povo, ele está com um olhar como se ele estivesse brigando por dentro dele, 2 sentimentos, um de raiva e o de tristeza. E nesse momento mostra que o rosto dele não se abriu mais e ele olha para o povo assim com esse olhar e ele tá, lógico, tá triste, tá preocupado porque esse áudio, que ele nem sabia desse áudio, né? Então ele tá preocupado agora com a rejeição do povo, lógico, mas a câmera faz questão de mostrar o semblante dele. E um pouco mais tarde, né, umas ceninhas depois que ele descobre que o Krypton foi sequestrado pelo Lex, ele tem uma conversa com a Lois no apartamento da Lois. E fora do apartamento da Lois, os 3 heróis, que é o Lanterna Verde, o Senhor Incrível e a Mulher Gavião, estão tentando deter mais um robô do Lex, né? A Lois pergunta pra ele: você não vai ajudar a salvar o povo? E ele responde com uma cara assim, bem pesaroso, que ele tá bem triste, ele tá bem pesaroso. E ele responde: o povo já tem quem os proteja. Se referindo aos 3 heróis que eu falei agora, né? Então, isso aqui também mostra que ele estava com um sentimento de indignação pelo povo. Ele estava com aquele sentimento que ele fez tanta coisa por esse povo, ele salvou, ele nunca mostrou uma traição e ele estava triste por o povo ter rejeitado ele tão rápido. Eu interpretei isso aqui. Aí você que já assistiu o filme, você pode estar aí comentando que, mas ele só estava assim, ele só falou isso porque ele estava preocupado com o cachorro. Ele estava querendo bolar um plano para encontrar o cachorro. E pode ser, mas se for isso, também é muito perigoso, porque para o Superman o que é mais importante? Salvar um cachorro que ele sabe que tem poderes, que ele sabe que é um super, ou salvar o povo que é vulnerável, o povo que não tem poderes e que são muitos que estavam em perigos? O Superman Justice só virou vilão nas animações e nas HQs depois que a Lois Lane, a sua amada, perdeu a vida grávida. E os seus amigos também perderam a vida nas mãos de um vilão que ele se segurou muito, por muito tempo, para não tirar a sua vida. Depois que o Coringa bolou um plano e nesse plano a Lois Lane e seus amigos perderam a vida, isso abalou emocionalmente o Superman de uma forma que ele virou um tirano. E isso porque ele foi emocionalmente abalado. Voltando novamente para o novo filme, tem outra cena que já é no finalzinho do filme, que pode ser mais uma pista que esse Superman pode um dia se tornar um Injustice. Quando ele derrota o Lex, quando descobrem que o Lex é quem estava por detrás de toda a desgraça que estava acontecendo lá, o jornal fala que o povo acabou rejeitando o Superman por ele, pelo áudio, né, que foi escancarado nos jornais,
por medo dele acabar governando o povo, e acabou aclamando o Lex. Só que o Lex era o traidor, e o povo fez isso com ele. E agora mostra nos jornais que o povo está aclamando novamente o Superman. E a câmera faz questão de mostrar novamente o rostinho do Superman, e vai fechando nele e vai mostrando que ele está gostando de ouvir o povo aclamar ele e de o povo falar que ele é o herói. E daí a boquinha dele, ele vai como se ele por dentro ele tivesse se contendo para não sorrir, para não mostrar que ele tá feliz por ele ser aceito novamente pelo povo. E ele vai lá com o cantinho de boca, ó. E ele dá um sorrisinho assim, sabe? Se contendo por dentro para não gargalhar, para não dar viradas como se tivesse passado num concurso para ganhar muito dinheiro. Então, aqui é outra cena que pode ser uma pista que pode vir um injustice por aí, hein? Na minha opinião, essa oscilação emocional desse novo Superman pode ser o início de uma nova saga no qual o Superman do cinema se quebra e finalmente se torna o Superman Injustice. E eu digo isso baseado nessas cenas que podem ser pistas e baseado também nos Supermans anteriores, dos filmes anteriores, no qual eles tinham um equilíbrio emocional incrível, coisas que esse Superman não demonstrou ter. Um exemplo disso é do filme do Zack Snyder com Henry Cavill. No segundo filme, a Martha Kent é sequestrada pelo Lex. E quando ele descobre, quando o Lex mostra as fotos dela sendo torturada, e daí ele fica assim, tipo, nervoso, Os olhos dele, ele quer lançar os raios dele no Lex, só que ele se contém naquele momento. Isso é normal, porque ele viu que a mãe dele, a mulher que ele mais ama no mundo, está sendo torturada. E naquele momento é lógico que a fúria vem, só que daí ele foi se contendo, sabe? Isso é normal. É o que não teve aqui nesse filme, quando ele descobriu que o cachorro, que ele sabe que tem poderes, não era nem tipo a Martha Kent que não tem poderes, é uma humana normal, uma terráquea. Ele ficou nervosão, ele perdeu as estribeiras, ele foi lá no Lex, ele, sabe, parecendo um louco. E daí ele ficou, ele não se importou mais com o povo, ele só pensou no cachorro. Então, isso mostra que ele teve um desequilíbrio emocional muito grande, gente, muito grande, diferente desses outros Supermans. E lembrando, como eu já falei aqui anteriormente, o que causou com o Superman virar o Superman Justice foi o desequilíbrio emocional de uma perda. Então, gente, diante dessas cenas que eu já comentei aqui no vídeo, eu digo que estas cenas são pistas que o James Gunn nos deixou para demonstrar que há uma possibilidade, sim, desse novo Superman se tornar o Superman Injustice. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários para eu saber se você já assistiu, Essa é uma teoria minha, baseada na minha análise depois que eu assisti o filme, Que eu vi essas cenas e daí, eu já peguei logo isso, que pode vir isso, sim. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários para saber. Se você não concorda, também deixa nos comentários para saber o motivo porque você não concorda, tá? Se você não foi assistir ainda o filme, vai, porque é um filmaço. Eu garanto para vocês que vocês não vão sair decepcionados. É um grande filme. E se você quer continuar recebendo os meus vídeos, se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque vai vir muito vídeo ainda sobre este filme do Superman. E tem animes também, tem séries, tá bom? Fui!